Ao mesmo tempo, eu fico meio triste, né, em ver tantas pessoas assim, poderem investir mais nas crianças. A igreja, o trabalho das crianças, principalmente no Ministério Querido, é prioridade. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, meu primeiro trabalho que eu desenvolvi na igreja. Eu era segundo tesoureiro dos adolescentes. Tinha 8 anos de idade. E aquilo para mim foi um marco muito forte quando eu fui nomeado. Nossa, não tinha importância. Mas eu mesmo nunca cheguei a tocar no dinheiro. Mas aquilo me deixou marcado. A responsabilidade. Então, às vezes, você vê essas crianças fazendo essas encenações, aprendendo isso, pode ter certeza. É algo que elas vão levar para o resto da vida. O pai que não investe no filho, ele peca. E isso vai ter um peso na eternidade. Porque tem muitos filhos hoje no mundo das drogas, outros que nem estão mais presentes, porque os pais não investiram nos filhos. É herança do Senhor, é bênção, só que temos que saber cuidar. Amém? Então esse trabalho que está sendo feito aqui, para mim, na minha concepção, no meu entendimento, é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque quando a igreja investe na criança, na formação de caráter da criança, ela está investindo numa sociedade de bem. Então ela vai deixar no dia de amanhã de produzir criminosos, assassinos, estupradores, traficantes, dependentes químicos, prostitutas, e tudo por aí afora vai de coisa boa. Vai deixar de produzir isso. Porque eles serão guardados, a formação de caráter deles serão de bem. Amém? Aprendam isso. Irmãos, hoje nós estaremos, quero rápidas palavras, quero só ter 20 minutinhos no máximo para explicar para vocês sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu já disse para vocês que dentro da formação da nação de Israel, Deus ele estabeleceu festas, não festas judaicas, como muitos dizem, são festas bíblicas. E dentro dessas festas bíblicas, essa festa, ou essa encenação, essa comemoração que nós estamos realizando aqui hoje, ela tem um significado muito forte. Todas elas têm um simbolismo forte. Elas mostram, elas apontam para a única pessoa, que é Jesus. Todas elas. É por isso que nós não podemos, nós como cristãos, ter dentro de nós aquela formação, aquele conceito errado que muitas vezes eu não tenho que participar, eu não tenho que fazer, porque isso aí é voltar ao passado, é querer, como se de voltar novamente à lei. Não é nada disso. Nós não estamos aqui pregando lei, nós estamos aqui mostrando para vocês, ensinando para vocês a maneira correta como tem que ser feita. E não é algo exclusivo só à nação de Israel. Porque isso daqui na glória, quando eu digo na glória, na volta de Jesus, irmãos, pode ter certeza, tudo isso aqui vai ser mostrado. A simbologia, a representatividade de tudo que nós estamos fazendo aqui. Amém? Eu já falei aqui para vocês, naquele estudo que nós tivemos sobre as festas bíblicas, nós falamos sobre o Péscoa, a festa da Páscoa. Cristo, ele representa o quê? A nossa Páscoa. Assim como para os judeus, Deus ele instituiu para eles a Páscoa, que significa passagem, quando o anjo feridor vinha e ali ceifou a vida dos primogênitos, mas somente aqueles a qual Deus falou, passe sangue nos umbrais da porta, e isso o anjo feridor não entrará, foram libertos dessa mortandade, foram os judeus e aqueles que faziam parte, aqueles que estavam inclusos com a nação de Israel. Esses foram livres daquele espírito, daquele anjo feridor que veio ceifando. Então Cristo, ele é a nossa Páscoa. Ele é o chamado Cordeiro Pascual. Amém? Eu quero estar lendo aqui de uma maneira sistemática, eu vou estar explicando, não vai ser coisa longa, não é coisa rápida. Fala assim, a palavra festa ou estações no original hebraico é escrita com moed, que significa tempos determinados. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 13. Então, as chamadas moedas são chamadas tempos determinados. A primeira festa é a da Páscoa, também chamada de pães asmos. E dentro dessa Páscoa, Deus ele pediu que os judeus ele cozinhassem um pão, que é o chamado matzah, pão sem
fermento. Eu vou estar explicando por quê. E essa festa era celebrada no dia 14 do primeiro mês do calendário lunar. Lembrando também que o calendário dos judeus não é o mesmo do nosso. Se não me falha a memória, eles estão no ano 5886, alguma coisa assim. Ao passo que o nosso está em 2022. Né? O nosso marco, chamado calendário gregoriano, né? A partir aí do nascimento de Cristo. Então o calendário é diferente. Essa festa ela tinha uma duração de 7 dias. Se você abrir a tua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 5, está escrito sobre isso. Esta festa também aponta para Cristo, como sendo o Cordeiro Pascual, aquele que nos dá o livramento. Assim como a nação de Israel ela foi tirada do Egito, nós fomos tirados da onde? Quando fala assim, ó, Jesus nos resgatou do quê? Qual é a primeira palavra que vem, que nós aprendemos e somos ensinados sobre isso? Do mundo. Pecado, do mundo. Então hoje nós somos libertos. Então Cristo para nós hoje ele representa aquele cordeiro, né, que foi sacrificado ali, né, que foi imolado, que o seu sangue foi derramado ali nos umbrais das portas. E hoje nós temos, né, essa mesma essência. Cristo para nós hoje ele é o nosso cordeiro pascual. Amém? Depois que eles faziam essa festa, ela tinha uma duração de 7 dias. Entre a festa do Pentecoste, que é chamada festa Shavuot, existe uma outra festa. É essa que os irmãos estavam fazendo nesta nação e que tem uma importância muito grande. E às vezes quando a gente faz uma leitura meio desatenta no texto, a gente não percebe essa festa. E ela está inclusa entre a festa da Páscoa e a chamada festa do Pentecoste, que no hebraico é Shavuot. É a festa das primícias, que no hebraico é chamada de Bicurim. Amém? Esta festa é chamada da festa do Bicurim. E o que ela representa? O que ela representou para os judeus? E o que ela representa para nós, como igreja? É isso que a gente precisa entender. Porque a cada dia que passa, há um movimento crescente da judaização, principalmente no nosso país, no Brasil. Se você entrar na internet agora, você vai ver muitas pessoas ensinando sobre a fé judaica, sobre os costumes. Vocês vão ver aí pessoas às vezes usando talit, usando kippah, andando pelas ruas. Quem já viu? Ministérios usando talit, igrejas usando talit, principalmente as denominações de vertentes apostólicas, né, usando talit. Agora, qual é o significado disso? Será que nós, como igreja, nós temos que aderir a isso? Até que ponto nós possamos incorporar isso? Ou se é que podemos incorporar isso? Existem regras, normas, para a gente fazer essas práticas? Sim, algumas delas nós não podemos fazer. Existe alguma delas que, se nós aderirmos, nós não teremos condições para executá-las. E nós estaremos incorrendo o risco de pecarmos. Porque a palavra fala, aquele que observa a lei, então procura observar pela metade? Não, no todo. Porque aí daquele, né, que tirar ou acrescentar um tio. Até expliquei para vocês o que era um tio, é o yud, né, que representa muito, né, na língua hebraica. É a mesma coisa se você for pegar uma palavra aí, moda, você tirar a palavra cor, você vai conseguir ter discernimento do que está se falando? O que está se falando naquela palavra? Não tem sentido. É a mesma coisa no hebraico. Quando você tira uma palavra, uma letra daquela, você já desconstruiu todo o contexto, porque ela representa muitas coisas. Amém? Então essa festa, após a festa da Páscoa, que tinha uma duração de 7 dias, ela começava no dia 15 até o dia 21. O interessante é que ela não era feita somente no sábado, como no nosso entendimento. Principalmente nós cristãos, às vezes daquele pensamento trinitariano, daquela vertente pentecostal, que o primeiro dia, qual é o primeiro dia da semana no nosso calendário? É o domingo. Sim, é o domingo. Só que para os judeus não. Para os judeus às vezes dava numa terça, dava numa quarta, dava numa quinta, dava numa sexta, e era chamado de Shabat. Isso é, de sábado. Era um dia de descanso. Porque ele segue o calendário lunar, e o calendário lunar ele não está limitado ao tempo nosso, chamado tempo Cronos, onde nós temos aí o primeiro dia da semana no nosso calendário, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, para eles é diferente. Então, às vezes, dava-se um dia da semana, e aquele dia da semana para eles era um dia de sábado,
um dia de descanso. Amém? Fala assim, ó, após os pães ácidos, o sábado, seguinte dia, começa a chamada festa das primícias, que é o Bicurim. Era realizada, né, no primeiro dia da festa do povo, e era aceito por Deus. Neste dia, festejava-se o início da colheita e também o primeiro dia das 7 semanas, em que conta o chamado Homer. Eu vou explicar para vocês, tá? Que vai até o 49º dia, após o qual se celebra a festa de Shavuot, que é a festa do Pentecoste. O interessante, que eu quero até deixar bem claro para vocês aqui, que a contagem do Homer, ou a chamada Zefirat, é o nome dado à contagem dos 49 dias. Então, terminava a festa da Páscoa, que era 7 dias, a partir do próximo dia, do 8º dia, se começava a festa do Bicurim, que era a festa das primícias, e tinha uma duração, presta atenção, era um processo de 49 dias, porque durante todo aquele período, eles iam colher os primeiros frutos, sejam de animais, seja das plantações que eles haviam plantado, para levar lá no 15º nono, que estava nos 50 dias. Então, na hora que chegava a 49 dias, eles realizavam essa festa. E o mais interessante é que quando eles iam, principalmente na plantação deles, ou os animais que nascia, eles pegavam uma fitinha, era como se fossem essas maçãs aqui, ó. Eles pegavam uma fitinha vermelha e amarrava no primeiro fruto que dava. Aquele fruto era aquele fruto que eles iam guardar, cuidar dele, para levar lá no templo. Presta atenção nisso. Era esse fruto que eles estariam levando lá no templo, que ia ser levado em sacrifício, em oferenda a Deus. Agora, mas, pastor, o que isso tem a ver conosco? O que isso representa para nós? Para a igreja? Porque isso foi dado para eles. Era uma forma de gratidão. Era uma aula de gratidão que eles tinham pelos benefícios que Deus deu a eles quando eles chegaram na terra a qual Deus prometeu, aquela terra que manava o leite e mel. Amém? Hoje, nós como igreja, nós temos que levar as primícias na igreja. Esse ministério de ensino até diz para você: se você não levar a primícia, você está pecando. Só que hoje, para nós como cristãos, não há uma regra doutrinária para isso. Por que não há regra doutrinária para isso? Porque, de uma maneira simbólica, Cristo hoje ele representa a primícia para nós. Cristo hoje é a nossa primícia. Então hoje mesmo, porque também, até para os judeus, até para a nação de Israel, esse ato hoje das primícias, do Bicurim, não é uma festa obrigatória. Por quê? Porque era só aceita no templo. Era só aceita no templo, irmão Vinícius. Não poderia ser levado para outro lugar. Existiam 3 festas muito solenes que era feita. Era chamada a festa da transposição. Eles tinham que caminhar, andar. Essa festa era uma delas, onde eles tinham que reunir os camponeses, eles juntavam lá os seus feixes de molhos e tudo, e ia até o templo para oferecer. Animais, eles tinham que caminhar até o templo. Porém, existe o templo hoje? Não. Se você for lá em Israel, existe o templo lá hoje? Não tem templo. Ele vai ser reconstruído. Já existe um projeto. Já existe todo um projeto. Esse templo ele vai ser reconstruído. É por isso que hoje você não vê essa obrigatoriedade hoje dos judeus da nação específica ir até o templo para oferecer essa festa, a chamada festa do Bicurim. Os irmãos entenderam? Então, para nós como cristãos, como igreja, o que ela representa? Cristo. Cristo hoje é a nossa primícia. Amém? Mas eu vou estar lendo mais para os irmãos aqui. Tanto é que se você abrir a tua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver que vai fazer menção dessa... Ô Yuri, tem como jogar aí? Não ligou, né? Até ligar agora vai ser ligar. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Não me
20, versículo 20. Amém? Olha o que está escrito aí. Esse versículo aqui está se fazendo referência à pessoa de quem? De Cristo. Entretanto, a verdade que é o Messias ressuscitou dos mortos, as primícias dentre os mortos. Ele é uma referência do primeiro que dentre os mortos ressuscitou. Ele é o primeiro. Para nós como igreja, a nossa primícia hoje não é você pegar o primeiro dia do salário que você recebe no mês e você chegar aqui no tempo e falar, isso aqui é a minha primícia. Porque existem ministérios que ensinam que você tem que dar a primícia, você tem que dar o dízimo. A primícia é a gratidão, o dízimo é para o diabo não te roubar, te guardar, a oferta, e também tem o voto, também tem o propósito. Existem esses 5 elementos aí que eles colocam como regra, como doutrina, né? Nós aqui no Ministério Querido, nós ensinamos a coisa: semente. Quem ama a obra de Deus, ele cumpre tudo isso, porque ele não deixa de semear, ele não deixa de cumprir a tua palavra, ele faz tudo isso. Valores determinados, não. O amor está acima de tudo. Amém? O amor está acima de tudo. Então, o apóstolo Paulo ele ensina sobre isso. Continuando. Embora a palavra hebraica para a contagem do Homer, ou Zefirat, Homer, é o nome dado à contagem dos 49 dias, ou chamadas 7 semanas, entre o Péssia, a Páscoa e a Shavuot, a festa do Pentecostes. Embora a palavra hebraica para casamento seja Shabbat, apesar disso, é comum também usar o termo bicurim, olha para vocês verem, primícias, para fazer referência ao mesmo. Aqui existe até uma passagem bíblica que eles fazem muito lá para eles pegam isso, uma passagem de uma pessoa que não era judia, mas ela casou com um judeu. Alguém sabe dessa passagem? E que esse encontro ele foi feito na onde? Na lavoura. Quem que é o cidadão? Ruth, quem mais? Boaz. Então, muitos teólogos, muitos biblistas, muitos exegetas, eles pegam muito essa referência, né? Fazendo ali da união desses dois, você vai entender o porquê. Olha que coisa linda. Então, o encontro de Ruth, uma moabita convertida ao judaísmo, com o judeu Boaz, ocorreu na época das colheitas, encontro em que teve como consequência o casamento de ambos. Dentro da festa das primícias, que durava 49 dias. Por que esse período de tempo? Era o período onde eles marcavam, né, os primeiros frutos até dar o momento da colheita ali, até também do animal, porque ele era levado muito tempo, né? No dia 50, que é o 50º, comemorava a festa dos Pentecostes, que é a Shavuot. É muito pregada, é muito ensinada. E ela se deu quando isso? Lembra quando Jesus, antes dele subir aos céus, o que ele falou? Ficai na onde? Em Jerusalém. Até que do alto sejais o quê? Revestidos do poder de Deus. E por que se deu nesse dia? Porque muitas pessoas estavam ali, as pessoas de várias regiões, comemorando o quê? A festa do Bicurim, a festa das primícias. E logo depois, terminando a festa do Bicurim, eles iam comemorar a festa do quê? Do Pentecoste. É por isso que Pedro, lá, completando 120 dias lá no lugar, orando, buscando, o Espírito Santo de Deus desce, dá aquela experiência de não falar em línguas. Eu quero até que eles construam um falso pensamento, uma falsa doutrina que é muito disseminada dentro dos movimentos pentecostais, que uma pessoa ela só é batizada no Espírito Santo quando ela fala em línguas. Eu particularmente eu não creio dessa maneira. Porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Deus, nós já somos selados pelo Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Então, falar em línguas é uma evidência que você está cheio do Espírito Santo. Não propriamente de que você só foi batizado ali. Eu já ouvi absurdos de pessoas dizendo: se você não fala em línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo. Isso é heresia. Isso é pecado. Existem denominações que não dão tanta ênfase as manifestações do Espírito Santo, principalmente ministérios tradicionais, presbiterianos, anabatistas, batistas, metodistas, e muitos outros ministérios, mas eles têm o Espírito Santo de Deus na vida deles. Então esse pensamento ele é muito voltado às igrejas pentecostais. A gente tem que abrir o entendimento para isso. Amém?
foi nesse dia que o Espírito Santo de Deus desceu ali, deu aquela experiência para eles, onde como línguas de fogo foram vistos sobre as vossas cabeças. E quando Pedro ele sai ali, ele começa o quê? A pregar. Ao ponto que aquelas pessoas que estavam do outro lado falaram assim: quem são essas pessoas? Como pode elas falar na nossa própria língua materna? Eles não têm conhecimento, eles não são poliglotas, eles não são estudados para falar outras línguas. Eles mal falam o aramaico, muito menos o hebraico, que era a língua falada no templo. Jesus não falava o hebraico, Jesus falava o aramaico. O aramaico era aquela língua do templo, era uma língua culta. Era a mesma coisa hoje. Uma pessoa fala assim: eu só falo brasileiro, mas qual que é a língua predominante do mundo? É inglês. Alguém fala inglês aqui? Ninguém. Acredito que não, né? Mas às vezes tem alguém, eu sei. Então era a língua falada no tempo, não era a língua culta. Então foi nesse dia que deu essa manifestação que as pessoas ficam abismadas. Amém? Foi na festa da Shavuot, onde as pessoas interpretaram como se elas estivessem bêbadas, embriagadas. Mas não era, era a presença do Espírito Santo de Deus ali, né? Deixou eles assim, como se eles estivessem tontos, embriagados, né? Com a presença de Deus. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Então foi no término da festa do Bicurim, a festa das primícias, que se desceu ali no 50º dia, né? Depois se fala Pentecostes, 50 dias. Amém? Vamos lá. Dentro dessa festa eu já falei, né? Que era a festa de Shavuot. 2 pães, era necessário que 2 pães ali fossem feitos nessa festa. Olha a simbologia linda que tem aqui, ó. Para os sacerdotes. Esses 2 pães representavam 2 casas de Israel. Levítico capítulo 23, versículo 15 ao 17. O pão asmo, que é o matzá, esse que nós usamos aqui, é sempre quando nós iniciamos o trabalho, eu disse o seguinte: eu quero usar o pão original, porque o pão que leva fermento, ele representa o pecado. Então, quanto mais próximo da realidade nós fizermos, melhor para o nosso crescimento e para o nosso entendimento. Tá? Por isso que a gente usa a matzá. Esse pãozinho parece uma bolachinha sem fermento, né? No hebraico é o pão e o pão sem fermento. 2 pães eram usados, um com fermento e o sem fermento, na festa da Shavuot, na festa do Pentecostes. Que significa o quê? Um representava o pecado, o outro representava o sem pecado. Enquanto a matzá, que era o péssimo, falava do corpo do Messias, aquele que não tem pecado, levado. O shalote, ou o da Shavuot, que era o pão que era dado na festa do Pentecostes, que era no sábado, né? Lembra que eu disse para vocês que não significa que tinha que cair no sábado, poderia cair em qualquer outro dia. Sabemos que até a morte de Jesus ela não se deu numa sexta-feira. Muitos teólogos falam que Jesus morreu numa quarta-feira para dar os 3 dias até o domingo. Então quem criou essa ideia que Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo, isso é uma doutrina católica. Mas se você for fazer os cálculos matemáticos, não dá, né? De sexta, domingo não dá 3 dias. Tá bom? Então enquanto os pães asmos, né, que é o péssimo, fala do corpo do Messias que não tem o pecado levados, o da Shavuot fala da Kehilá, que é a chamada congregação de Yoshua, remida e composto por judeus que representa os gentios. Então aquele pão que era levado, que era 2 pães que era dado ali no dia do Pentecostes, um era o matzô, que era o sem fermento, que representava o corpo de Cristo. O outro era com fermento, representava quem? Os gentios, nós. Eu quero até abrir um parênteses aqui da palavra gentios, irmãos. Até dentro do conceito judaico, eu estava lendo de muitos estudiosos, a palavra gentio ela não é muito boa para se dizer, porque a palavra gentio ela é muito voltada para aquela pessoa que não tem uma conversão genuína de Cristo. Os judeus eles não chamam nós de gentios, eles chamam nós de nações. É a palavra mais correta de dizer. Nós somos as nações, que também fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então as shalote, pães sem fermentos, usados no sabate e também na Shavuot, marcam a diferença dessas festas para a festa do Pésimo, no que diz respeito aos pães. Pois a celebração das matzot, os pães sem fermentos, fazem contraste às Shavuot,
pães com fermentos. Eis aqui um grande mistério, porque o fermento ele simboliza o pecado, e os pães sem fermento, a matzua, representa o ungido, que era feito de farinha da primícia. Olha para mim, o pão que era levado para fazer a matzua, que era aquele pãozinho sem fermento, ele tinha que ser do primeiro colheita. Ele não poderia ser da segunda, da terceira, da quarta, não, era da primeira colheita. Jamais o sacerdote ia receber esse pão lá no templo se não fosse da primícia, se não fosse do primeiro. E como que eles identificavam que era da primícia? Como que eles identificavam? Através do quê? Eu estou lá no templo, eu sou o sacerdote. Como que eles iam identificar que aquele era o primeiro pão que ia ser feito da primeira primícia? A fitinha vermelha. Então havia uma marca. Amém? Havia uma marca. Nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala, nós somos marcados. Efésios capítulo 1, versículo 17. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos o quê? Selados. Nós temos uma marca que nós carregamos de Cristo. Amém? Tudo isso tem uma representação. É uma simbologia. É importante entender, compreender tudo isso. Amém? Aqui se fala também, para a gente encerrar, de acordo com a tradição rabínica, os 10 mandamentos foram dados neste dia ao povo de Israel, reunido na base lá no Monte Sinai, durante essa festa da porção da Torá, que contém os 10 mandamentos lidos na sinagoga, assim como o livro de Ruth. Em tabernáculos, o Senhor ungiu as 2 testemunhas para testemunhar. Ora, quais são as 2 testemunhas? São a casa de Israel e também as nações. Amém? Eu vou parar por aqui, porque depois aqui já começa uma outra festa. Mas eu já quero que os irmãos entendam o seguinte: é a festa das primícias, a festa do pecolim. Ela representa quem para nós? Cristo. Jesus é a nossa primícia. As crianças precisam entender isso. Jesus é a nossa primícia. Amém? Vamos falar para vocês o que é as primícias. Para nós é Cristo. Para os judeus tem tudo uma representação, mas era algo que já, porque todas as festas que eram feitas eram sombra das coisas o quê? Futuras. Compreendeu isso? Tudo aquilo que eles faziam era uma representação do que ia acontecer no futuro. Quando eles catou o cordeiro, matou o cordeiro, passou nos umbrais, aquilo ali representava o quê? Jesus sendo sacrificado por nós, e o teu sangue nos dando a remissão dos nossos pecados. Amém? Que coisa linda. Quando Jesus falou, quando vocês entrar, plantar, colher, pegue os primeiros frutos e leve no templo, Deus falando, representa do que? Jesus, o meu primeiro, o meu único, que será entregue por vós. Que Deus os abençoe, que abra mais o entendimento de vocês, no nome de Jesus. E eu fico por aqui, passo para a missionária Senhor.